Olá! Na aula de hoje iremos falar sobre os fenômenos físicos, químicos e biológicos. O que é fenômeno? Fenômeno é qualquer transformação sofrida pela matéria. Nós iremos ver 3 tipos básicos de fenômenos que ocorrem na natureza: os fenômenos físicos, os químicos e os biológicos. Vamos iniciar falando sobre os fenômenos físicos. Fenômenos físicos são aqueles em que a constituição do material não muda. São as situações nas quais os materiais só alteram algumas de suas propriedades, mas não se formam novas substâncias. Os fenômenos físicos acontecem quando amassamos um papel, quebramos um copo de vidro, fervemos a água, dissolvemos açúcares ou sal em água, congelamos água, transformamos tecidos em roupas, trituramos carvão para obter carvão ativo, aquecemos uma panela de alumínio e outros. Podemos observar também que as mudanças de estados físicos são exemplos de fenômenos físicos que ocorrem na natureza. Passamos agora a estudar os fenômenos químicos. Os fenômenos químicos são aqueles em que a constituição do material muda. As transformações químicas ocorrem quando se detecta a formação de novas substâncias, podendo implicar na mudança de cor, no surgimento de uma chama ou luminosidade, na liberação de um gás, na formação de um sólido, etc. Nesse slide, vemos mais alguns exemplos de fenômenos químicos. É importante fixar que os fenômenos químicos alteram a composição da matéria, resultando na formação de novas substâncias, ou seja, são as chamadas reações químicas. Na primeira imagem, vemos alguns pregos enferrujados. Essa ferrugem se deu através da oxidação do ferro em contato com o oxigênio, isso é, os pregos de ferro em contato com o oxigênio do ar resultou uma nova substância que chamamos de ferrugem. E na segunda imagem, vemos a queima do carvão em uma churrasqueira. Esse fenômeno químico consiste na reação do carvão constituído de carbono, juntamente com o oxigênio do ar, que resulta na formação do gás carbônico. O terceiro fenômeno que iremos estudar é o fenômeno biológico. Estes fenômenos são todos os eventos observados nos seres vivos, ou seja, quaisquer transformações biológicas inerentes à vida, que podem ser analisadas e estudadas por cientistas. Esses fenômenos têm causas e efeitos diretos nos seres vivos, e eles podem ser relacionados à fisiologia, reprodução ou ao nível intracelular. A respiração celular, a reprodução, a digestão, a fotossíntese, a morte celular e outros são exemplos desses fenômenos biológicos. Nessa imagem, podemos ver 2 exemplos de processos bioquímicos que ocorrem nos seres autótrofos fotossintetizantes, algas e plantas, conhecidos como fotossíntese e respiração celular. Na fotossíntese, os reagentes utilizados, gás carbônico e água, dentro do cloroplasto, com a ação da luz solar, se transformam nos produtos conhecidos como glicose e oxigênio. Já a glicose e o oxigênio são utilizados na respiração celular, realizadas dentro das mitocôndrias, para produzir moléculas de ATP, que são moléculas de energia biológica, e liberados para o ar, o gás carbônico e parte da água. Para encerrarmos a aula de hoje, vamos ver nesse slide um resumo dos 3 fenômenos básicos estudados. No fenômeno físico, não ocorre alteração na composição química da matéria, apenas a forma e a aparência da matéria são alteradas. O exemplo mais prático são os estados físicos da água, o sólido, o líquido e o gasoso. A matéria é a mesma, porém se apresenta de forma diferente na natureza. Esses fenômenos são reversíveis. Nos fenômenos químicos, ocorre alteração na composição química da matéria. Uma ou mais substâncias são transformadas, dando origem a outras substâncias. Fenômenos químicos são irreversíveis. A matéria A se transforma na matéria B. Por exemplo, ferro mais oxigênio resulta em ferrugem.
Fenômenos biológicos, em resumo, são eventos químicos observados nos seres vivos.